Olá pessoal, o assunto é criptomoedas. Estamos aqui na Bereuca e Agostini Advogados Associados, eu sou Paulo Henrique, sócio fundador. Vamos trocar uma ideia com vocês sobre esse tema hoje, que tem sido recorrente em vários momentos, em várias conversas, sejam informais, sejam formais, em consultas dentro do escritório. O assunto está sensível, né? A gente enxerga nas notícias de jornais as pessoas com bastante vontade de fazer esses investimentos, ouvindo milionários sendo criados do dia para a noite, mas o assunto requer um certo cuidado. Sob o ponto de vista do direito em especial, eu não estou aqui para falar sobre investimento com vocês, eu não tenho qualificação para falar sobre o que seja ou não seja um bom investimento, mas a grande preocupação como advogado são os temas regulatórios. Tem-se notícia de algumas empresas que têm ofertado no mercado, através inclusive de ofertas públicas, o acesso a esses investimentos em criptomoedas, via sites, via aplicativos, ou até mesmo via PayPal em alguns organismos internacionais. Porém, esse tema ele carece de uma melhor regulação. O Banco Central do Brasil já emitiu um comunicado recentemente, dia 16 de novembro, sobre esse tema, o comunicado 31.379, que trouxe quase uma salvaguarda para o Banco Central. Ele dizendo-se preocupado com o tema, dizendo-se bastante interessado em entender melhor o que está acontecendo, mas alertando as pessoas de que o Banco Central não está olhando ainda com olhares regulatórios sobre isso. A mesma coisa já aconteceu com a CVM. A CVM emitiu apenas uma notícia dentro da sua rede, dizendo-se interessada em analisar questões relativas ao Initial Coin Offering, o ICO, mas esses temas ainda estão muito superficiais dentro do nosso regulatório recente. Por isso que a gente convida você que é interessado no tema a entender melhor sobre isso, sobre o regulatório já existente. E não é porque não existe uma norma nova ou algo recente que está sendo desenvolvido, que não exista já uma lei ou mesmo uma norma que gere esse tema para vocês sob o ponto de vista do direito. A gente precisa lembrar do seguinte: meio de pagamento no Brasil é só o meio real. Não existe possibilidade de se ter pagamento efetivo de qualquer tipo de transação, seja uma transação comercial, seja uma transação entre particulares, que não seja feito em moeda corrente nacional. Qualquer outro pagamento que for feito dentro desse sistema nacional que não seja em moeda, ele está sendo feito fora da regra. Vocês têm que se lembrar disso. Então, todos esses desenvolvimentos tecnológicos, é claro que a gente não está aqui se colocando contra o desenvolvimento tecnológico, mas a gente precisa lembrar a todos a observância das regras vigentes. Existe sim o conceito da moeda eletrônica no Banco Central, que não tem nada a ver com criptomoedas, então é importantíssimo que vocês saibam disso. Moeda eletrônica significam os pagamentos que são feitos em créditos pré-pagos dentro dos cartões em meios de adquirência autorizados pelo Banco Central. Então, estão se falando muito em situações de moeda eletrônica como sendo algo autorizado pelo Banco Central equivalente às criptomoedas. Não é, senhores, não se trata da mesma coisa. Então é importantíssimo para quem tem informação, quem queira mais informação, entrar no Banco Central, no site e obter informações sobre moedas eletrônicas, que não são criptomoedas, ok? E o que é relevante a gente lembrar sobre esse conceito de criptomoedas e a aquisição, essa conversibilidade do real? É importante a gente lembrar do conceito de contrato de câmbio, senhores. Nós estamos diante de uma situação onde muitas vezes a aquisição realizada dentro dos meios de pagamentos normais, elas geram conversibilidade para moedas estrangeiras. Então se compra um Bitcoin, se compra um Ethereum em reais e depois faça uma conversão disso em qualquer outra situação ou outra jurisdição em outro tipo de moeda. A gente precisa lembrar que esse expediente ele é tido e visto dentro da legislação se ele não for feito dentro da regra através dos registros cambiários exigidos e existentes pelo Banco Central como sendo infração à lei, inclusive sendo passível de punição criminal, senhores, de evasão de divisas. Então é importantíssimo. Mas eu só estou comprando dinheiro de bala, na expressão que se usa ultimamente. Eu estou comprando R$1.000, R$2.000, é só uma experiência, eu não estou fazendo nenhum tipo de transação.
A lei não faz corte de valores, senhores. Ela olha para a intenção de quem está praticando o ato. Então a gente precisa ter muita preocupação de não entrar dentro de uma situação dessa inadvertidamente, ok? Então é muito relevante que vocês se atentem para essas exchanges que têm se colocado no mercado, certo? É importante que a CVM volte a olhar sobre esse tema. Para nós que estamos aqui militando nesse mercado, valores imobiliários são sim equivalentes em termos jurídicos ao que está se ofertando, em termos de dívida, em termos de emissão de direitos relativos a essas moedas e principalmente porque estão sendo feitas ofertas públicas via sites e via aplicativos, sem nenhuma preocupação com prospecto, sem nenhuma preocupação com suitability. As pessoas não têm ideia de que a conversibilidade dessas moedas em meio corrente, seja em reais ou outra moeda, ela não é garantida por qualquer organismo, senhores. Não tem nenhum banco central que esteja por trás dessas situações dando confiança a essa conversibilidade. A volatilidade está enorme, em especial se especula no mercado que essa volatilidade está aumentando, não em função só das especulações que aconteceram recentemente no mercado, mas em função inclusive da escolha desse meio de pagamento por criminosos. A gente precisa lembrar que o WannaCry, que foi um vírus que infestou o mercado nos últimos tempos, exigiu o pagamento de resgate em Bitcoin. Nós temos que lembrar que a Deep Web, o Silk Road, que vendia cocaína até pouco tempo atrás, drogas pesadas na Deep Web, utilizava como meio de pagamentos esse tipo de criptomoedas. Você pode ser, sem querer, sem estar ciente disso, um agente desse mercado. Então se preocupe, se atente, antes de fazer o investimento, consulte um agente de investimento e para saber se você está de acordo ou não está de acordo com o meio regulatório, consulte um advogado da sua confiança que tenha predicado sobre o tema. Nós aqui do BASA, da Veriuc Agostini, estamos à sua disposição caso você queira tomar um café conosco e entender um pouquinho mais sobre isso.